Fala, Sandro. Tudo bem? Beleza e você? Graças a Deus. Como é que você passou? Tranquilo também? Você está Tranquilo, né? sumido? Pois até é complicado. A gente não posso dar umas coisas. Isso aqui, o que que eu fiz? Aí eu trouxe uma sobremesa aqui. Ah, é? Cadê? Eu vi um barulhinho bom aí. Aqui, ó. Ai, que bacana. Espero que você goste. Show de bola. Você? Bacana. Pode ser? Toca a sobremesa para nós aí. Pode? Eu espero que você goste. Ela é. Como é que chama aquilo? Ela é diet. Então não tem problema nenhum para quem tem problema com açúcar. Tô fazendo ela um pouquinho diferente. Não se assuste. Você também, João Carlos. Para ficar mais alegre. Tá. Venho trazer uma mensagem de amor para você, missionário da luz, muita luz a vibrar em seu coração, muita paz a guiar seus passos neste chão, tanto amor a irradiar poesia e canção. Vem do alto trazer uma mensagem de amor para você, missionário da luz, o mensageiro do bem. Sua vida também teve espinhos pelo chão, descobriu a verdade em sua extensão, sua rota transformou-se em elevação. Vem das estrelas, das emoções, toca o coração. Ensina a buscar o nosso irmão, promover a nossa evolução. Traz a verdade, sua mensagem, amor. A noite se transforma em grande luz, um brilho resplandece em cada mão. Vou voar, abrir asas nessa imensidão, transformar cada momento em doação. Amanhã vou ser livre, tanto assim. Lá, 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 transformar. Conviver. Lá, construir. Posso ser o sol que brilha e o som daquela chama, a centelha divina. Missionários da Essa é do João Carlos, né? Nação.
Essa é do J. Lu. Sabe quem fez? João. João Boa. Sabe quem fez? João Carlos. Olha só, eu. Não, vamos colocar por ordem, tá? Ah, João Lúcio, é João Lúcio. Roberta, Elaine, Tiago. Ó, João Lúcio, Roberta, Tiago, Anne Mércia e eu. A Anne Mércia, gente, que eu tenho com medo dela. Anne Mércia. Legal. Foi uma trupe, foi uma legião, é verdade. Legião. Pô, sim, o mais engraçado, assim, cada um deu. Na verdade, ô Marília, mais de 50% foi J. Lu e Tiago. E eu, Anne Mércia e Roberta demos umas contribuições. Eu dei uma pequena contribuição ali no transformar. É aquela coisa mediúnica, né? Só que uma coisa coletiva, né? Como acontecia Bacana. naquela acontecia isso muito na nossa época, né? É. Juntava e aí fazia uma receita de bolo e dava certo às vezes o bolo. Nossa, sensacional, João. Sandro. Muito legal, viu? É. O Thiago andou aparecendo por aqui, mas ele sumiu de novo. Você tá brincando? Você tá brincando É, ele comigo? esteve aqui algumas vezes. Tiagão. É, As pessoas que a gente nunca esquece, né? é, A Vanessa aí, a Vanessa aí. é. Eu achei que a Vanessa fosse fazer um back vocal, mas o nosso aplicativo não permite. Boa Não noite, permite, gente. né? Eu sei. Não chegou nesse Tudo ponto. bem? Beleza. Eu lembrei muito da Vamos. gravação de vocês. Aquele dia foi absolutamente sensacional, aquela gravação. Meu Deus. Muito bom. Pois é. Como é que foi passar de ano, gente? Tudo bem? Graças a Deus. Tudo em paz, graças a Deus. Você também. Pois é. Saudade de todo mundo, de abraçar todo mundo. Ai, ai. Eu tô feliz, sabe por quê? Hum. Aproveitando que a Vanessa tá aí, viu, Vanessa? A culpa é sua. Meu filho tá tirando as músicas todo do Tim Vanessa. Ah, que bonitinho. Aí eu falei, ele falou pra comprar uma guitarra pra ele, eu falei, ih, pronto. Oba! Ó, ele falou assim que quer tirar as músicas todas na guitarra. Eu falei, manda ver, eu só vou aqui, só vou te acompanhando mais ou menos no teclado e vamos embora. Beleza, ai. Ó, a nova geração aí, ó. Ó, que bênção. Eu também acho. Não é? É, ué, a gente tá ficando velho, meu filho. Então tem que A ter o gente tem que- sucessor. Eu não tô, não. Não, Eu tá achei não, você interessante. dorme no formol. Mas isso aqui caiu talco na minha cabeça. É tão interessante Oi? a gente poder falar, a gente falar Caiu sobre isso. talco na minha cabeça, né? Eu também. Ah, entendi. A gente falar sobre isso, nós três, então, nós todos, né? Porque quando a pessoa fala, vou comprar uma guitarra, você fala assim, oh meu Deus. Aí a Vanessa vem como educadora e fala, que ótimo. Tipo assim, Excelente. deixa o menino tocar, fazer a linguagem dele e entrosar com a nossa. É bem por aí. Mas a guitarra não tem problema nenhum, não. Guitarra É é verdade. maravilhosa, eu adoro. Eu também. Eu adoro. Eu também, já tô. Você sabe que me fez lembrar uma coisa? O quê? Me fez lembrar uma vez que uma fala. A gente estava eu e Tim. Nós fomos convidados para poder falar sobre arte espírita e tudo. E, na verdade, a gente não tem como é que eu falo falar assim, autoridade para falar em nome da arte espírita. Então, a gente estava falando mais da nossa experiência. Aí uma pessoa que estava no público perguntou, o que você acha da pessoa usar bateria, usar percussão e tudo, guitarra? Falei, nada, problema algum. A questão Olha. não é um instrumento. A questão é o momento
E qual a finalidade de tocar onde, por exemplo. Justamente. Você vai estar dentro da casa espírita num momento, por exemplo, de passe, que está se fazendo música ambiente ali para poder harmonizar. Não dá para tocar uma música que tenha muito peso. Isso é uma coisa assim mais que esteja na linha. Agora, o instrumento em si, todos são ótimos. Todos. Bateria, seja ela qual for, não tem problema nenhum, não. A questão é que as pessoas, às vezes, elas não sabem onde, em que momento que elas vão usar. Só isso. Nas nossas apresentações tem bateria, tem guitarra. Guitarra eu não lembro se já teve. Mas, nossa, eu sou apaixonada pelo nosso percussionista maior lá, que é o André Jaued, apaixonada com ele. Então, assim, o instrumento não tem problema, não. A gente é que é complicado. A gente é que avacalha. Olha, a Não é Vanessa verdade, falou José? uma coisa muito interessante, uma coisa que o Salomão falou há trocentos anos atrás, Vanessa. É porque as igrejas que a gente vê, as igrejas que nós viemos, cada uma tem um estilão. Peraí. Que isso, Tá. João? Você caiu? Ó, cada um tem um estilo. O Salomão falou isso Sim. lá na época do Pedro Alves, no coro. Você tem uma noção. Você era uma garotinha. Aham. E aí o Salomão falou assim, João Bosco, e Vanessa falou assim, pois é porque o precursor aqui, o ritmo é mais. É um ritmo totalmente diferente, tá? De convir. É um ritmo mais. Eu não sei explicar. Ele tem essa abertura. Sim. O precursor sempre teve essa abertura desde o começo com o James, com aquele outro maestro lá da Weng, também um moreno. Sempre foi uma coisa. O Helder. O Helder. Sempre foi assim uma coisa não tão litúrgica, mas uma coisa mais. Você sabe o que eu estou falando. É o estilo. Sim. O estilo, a linguagem. E nós ganhamos muito com isso. Não, com certeza. Com certeza. A gente ainda tem muita coisa para aprender. A gente ainda está engatinhando ainda. É verdade. Né, até a própria expressão, né? A arte espírita ainda não é uma coisa assim tão bem definida, tão bem entendida por todo mundo. Então, a gente vai vivendo experiências e vai trocando. Eu acho que como várias coisas, a gente vai experimentando. Algumas coisas dão certo, outras não. Né? A gente tem que estar, eu acho que aberto para poder entender o que convém, né? O que não convém. Eu acho que passa muito por isso. Agora, questão de instrumento, não. Ó, dá uma força pro seu filho, que tem mais é que tocar mesmo, porque eu acho que cabe muito. Né? Eu tenho filho roqueiro em casa. Que legal. Eu também amo rock, então quem sou eu para falar? Né? De forma alguma, meu filho é baixista. Olha que eu amo baixo, acho lindo demais. Acho que a marcação dele e tudo. Então, a questão não é um instrumento. É verdade. Não é? João, caiu da cadeira, filho? Boa noite. Cadê, eu acho que o João caiu da cadeira, Vanessa. Não é? E querida, tá boa? Ô, Vanessa, rapidinho. Iris também, beleza? Deixa eu ligar aqui, vocês me veem minha cara de quem, né? Agora ficou bom. Eu tô aqui no meio da minha bagunça. Tá maravilhoso. Olha só, quando você fala, eu acho que isso faz parte do estudo também, onde a linha divisória entre o erudito e o popular. A sua arte, por exemplo, ela é extremamente erudita. No sentido da pureza do texto, do poema. Você consegue entender isso? Quer dizer, é um popular, mas é um popular erudito. Não é no sentido pejorativo. Sim. É porque esses poemas eles são de uma erudição tão grande que existe um erudito ali embutido naquele popular. Entendeu? Isso aí já é a cara do Gladstone, né? Exatamente. Então, assim, é igual o choro, é igual a bossa nova. O chorinho, principalmente, que também é um popular totalmente erudito. Uma linguagem. Adoro. Inclusive até eu e Tim, a gente, na nossa formação, vamos dizer assim, de gosto,
né, Johnny? A gente sempre ouviu muito rock e muito MPB, então a gente tem formação de escutar Yes, de escutar Rick Wakeman, né, Pink Floyd, então isso tudo acaba influenciando na forma com que a gente se expressa. Não Olha tem só, como ser ai, diferente. Disso, Vanessa. Oi? gente, vocês são Você tão gosta jovens. disso? Agora, Não você vê, entendi. Você gosta disso? ô, João, Eu amo. toda foi rock progressivo, minha vida. É, Minha ué, vida, a então. base foi toda de rock progressivo. A minha não Mas foi, não, eu ainda é. A Giane tá aí. Ainda Boa é. noite, viu, Giane? Que A beleza, né? Chile tá aí, querida. Obrigado Chile pela também. participação. Eu acho importante essa informação aqui. Para os outros Não, a gente. artistas, né, João? Uhum. Sim, a gente escuta, eu continuo gostando. E eu sou uma apaixonada por Queen, meu filho. Nossa, tem dia que eu tô num saudosismo aqui que é uma Você e benção. Regina Beatriz, viu? Você e Regina Beatriz, pode dar a mão. Vocês duas, Amo, então. amo, amo, amo. Então, assim, eu acho que tudo, Sandra, eu tudo gosto tem seu disso espaço. tudo e ainda gosto de samba. Também Não, gosto. Também não. gosto muito de Adoro Tim samba. também, Vanessa. E adoro Tim E... Vanessa também. Aqui, ó. Obrigada. Então, porque o Tim e a Vanessa, eles reúnem essas linguagens. Eu acho que a Eles gente não reúnem tem essas como. linguagens. A gente não tem como ser diferente. A gente não inventa o Esses que ser. estilos todos estão inseridos dentro do contexto. Ah, o João que conhece, né, João? As Legal nossas porque emboladas, né? a gente encontra, né? Tim, Vanessa e outros, né? A gente canta popular, canta rock, é muito bom. que Demais da legal. conta. Arranha os ingleses, né, João? Né? Arranha o inglês? Boa noite, Rosana. Você vê? Que ótimo. Então vai lá tocar, que a gente está aqui conversando, abobrinha. Mas abobrinha Hoje legal. tá tudo descontraído, né? Não é? E o que nós vamos cantar? Manda aí, manda, João. Canta aí, querido. Pegou o violão que eu fui pego de surpresa. A pessoa pode até escolher. Ai, senhor. Você viu? Você viu? É desse jeito. A Vanessa também tem que. Depois ela tem que dar uma palhinha, porque o mesmo soprando caprichada que ela lá. Olha lá. Olha lá ela. Não ri, não. Não ri, não. Passas ao rum, sabe? Que negócio. Bom. Vai lá, Johnny. O que nós vamos cantar? Falando de tanta música aí que eu fiquei perdido. Deixa eu ver aqui. Parará. Olá, Sandro. Lembra da nossa época lá, Sandro? Eu tava lembrando umas coisas aí que você não lembra, tipo, vem amigo, mas eu falei, não, aí já é demais, aí já é demais. Você lembra? Eu baixei um meio... programinha da afinação aí. Eu baixei um programinha do Android. Tá. Pode entrar. E ele faz você grava uma capela. Nossa, que maravilha. Aí você grava várias vozes, né? Então eu gravei, fui com a Damaris, ficou muito legal. Então dava de brincar com música, gravar, passar para o outro fazer a capela. Então vamos lá. Maravilha. Não vem não, viu, Vanessa? Sua voz é fantástica. Você lembra? Se um dia chegar sem perdidos no mar de pranto sem fim, chorem que eu sou farol de luz surgiu na luta e na paz. Se lembre de alguém que a alma refaz em horas de dor. Espera que eu sou farol de luz surgiu.
Acho que eu errei a letra. Eu acho que você não errou a letra. Será? É isso mesmo. É isso mesmo. Pô, essa música, seu amigo estava muito pra cima, viu? Não é? Ele Nossa, é ela divertidíssimo. é mais ou menos, ela te joga pra cima. Se um dia chegar. Parece que tá jogando água mineral, assim. Cantar uma velha, mas não tão velha, igual Esperança. Mas é velha. Teve um encontro da comédia uma vez. Foi no comédia que eu fui. Foi lá que conheci o João Lúcio. E acho que eles levaram essa música, Amigo Presente. Aí no ano seguinte, a Iris participou desde o começo, né, Iris? Nós criamos a campanha do Pãozinho, o Grupo Fraterno Amigo Presente. Até hoje. Graças a Deus. Vem lá do infinito me amar em meio ao silêncio e pelo meu caminho nos traz paz, amigo presente. Jesus, te cubra de amor e luz, possa eu acompanhar teus passos, pois entre teus braços me sinto feliz, me sinto feliz, me sinto feliz. Jesus, te cubra de amor e possa eu acompanhar teus passos, pois entre teus braços me sinto feliz, me sinto feliz, me sinto feliz. Essa música não é muito velha. Gente, e essa música é uma inspiração incrível, né? É. Nossa, assim. Como que você Eu já sente o anjo? Você sente o anjo da Não é guarda? muito velha, só deve ter uns 40 anos, né, João? Ela Isso, é mais nova, né? Ela é mais novinha. as músicas da gente, elas duram mais, ela tem mais ou menos tempo, né? Oi? Deve ter uns 35 anos, Sandro. A música da gente, a Aires não mudou nada. A gente tem mais ou menos esses tempos, assim, né? Você já reparou? Eu já ia falar que é por isso que eu a conheço, a Vanessa vai falar, para entregar a idade. Nova, fala não. Quando eu lembro do Pedro... Eu só entreguei a minha, não falei de ninguém. É verdade. Quando eu lembro do Pedro Elvésio lá atrás do coro, assim, ó, ouvindo a gente cantar, eu falei, Pedro Elvésio. Gente, vocês estão rindo de quê? Vocês estão falando de mocidade. Quando vocês estavam na mocidade, eu já estava velha para ser na mocidade. É mesmo. Olha o Frank aí. Fala em velha guarda, chegou o Frank. Ó, respeito, hein? Boa velha guarda aí, Respeita ó. meus cabelos brancos, hein? Esse tava... Era um Isso aqui é legal, né? A gente aqui já está com um grau de intimidade, de sintonia tão bacana, né? Velhos amigos e novos amigos. Isso é bacana demais. É verdade. O Frank era um dos primeiros a chegar no Precursor, era o Frank. Pior que era. Eu sei, sabe que Eu não é? chegava lá em torno de meio-dia, mais ou menos, no Olha sábado. lá, viu? O Frank é o precursor. Incrível, cara, incrível.
Ele Ficava chegava 3 horas depois. para abrir a biblioteca. Ele chegava depois é que o Toninho chegava para sentar lá na frente, muito tempo depois. Frank é o professor, né? Toninho sentava lá com a flauta dele, violão, aquelas coisas. Tempo bom. Deixa eu contar mais um. Eu vou tentar errar menos. Vou tentar, viu? Nós somos caridosos, João, não preocupa não. Pois é. Seu tom. Bora, Shirley. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente, o meu corpo, pareço flutuar. Quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente, enchendo, me levando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como a doutrina do sol. Quase grito de tanta felicidade, que o meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Paparirá, 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 irari, paparirá, 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 irarira. Essa é do Willi. Exatamente, grande Willi de Barros, né? Nossa, as harmonias do Willi caprichadas, né? É igual do Tim. As harmonias. Agora é bom que o chefe chegou e falou de tocar violão pra gente hoje, olha que beleza. Agora vai ficar bom. Demonstra. O ônibus da internet atrasou, olha lá. 1 minuto. Não dá nem tempo. A música que eu tinha pensado é grande. Bolero de Ravel, que eu tinha pensado, dura 17 minutos. Então, vou deixar para o finalzinho do ano que vem. Tá bom. Então, boa noite a todos. A gente estava nessa descontração aqui, nessa harmonização, mais descontração. Agora o chefe chegou, vamos falar sério, né, chefe? A palavra é toda sua, tá? Por isso que é bom. Por isso que é bom o grupo espírita, né? Qualquer lugar o pessoal vai, para de palhaçada. Aqui não, nós estamos aqui num momento de descontração. Bacana. Eufemismo. Vamos lá. Bem, sempre reiterando a satisfação de estar entre amigos e dentro de um ambiente de diálogo coloquial, ou seja, conversa. E quando eu digo isso para vocês, eu digo isso profundamente para mim mesmo, tá? Porque
eu ainda não me lembro de um dia que eu chegasse aqui seguro, né? Confiante. Nós chegamos entregues. Uma das partes do Evangelho que gosto muito é quando Jesus diz assim: e quando vos arrastarem aos tribunais, não vos preocupeis com o que haveis de falar, que o Espírito falará por vós. Em grande parcela, é isto que acontece. Seria nossa presunção imaginarmos que somos nós que definimos a essência do tema, né? Nós somos um pouco assim aquele reflexo do que a matriz espiritual pretende nos comunicar. E como diz Jesus, somos servos inúteis, tentamos fazer o que temos que fazer. Nosso tema hoje é relacionado a perguntas. Quase arrependido do título, porque o nosso amigo Demóstenes fez a pergunta assim: isso é um tema ou vai ser pinga-fogo? Cada um pergunta o que quiser. Ele queria que eu sumisse do país, do grupo, né? Eu vou fazer uma coisa dessa. Aí veio o Sandro, que é habituado ao seu Honório, e ele começa: eu quero fazer uma pergunta sobre a evolução animal. Aí vem o Franklin e fala assim: a respeito dos mundos habitados, aí não vai ter assunto, nunca mais. Bem, o tema é realmente filosófico, é perguntas, tá? Então, primeiras reflexões, nós queremos chegar a uma questão de Sócrates e uma questão da pedagogia da pergunta, que é uma das vertentes da pedagogia, tá? Para a gente refletir um pouco como método que possa nos valer para o nosso dia a dia e tentarmos identificar o quanto isso acontece ou não no Evangelho. Ao final do estudo, há uma situação muito representativa, muito concreta, com que pretendemos fechar o tema. Mas, primeiramente, é o seguinte: já comentamos isso, a construção, a elaboração nossa de linguagem, ela passa pelos reinos, né? De diversas maneiras, as estações se manifestam, por exemplo. E as personagens, as personalidades também, quando elas são construídas, se for pensar nos próprios reinos, nós temos nas mesmas espécies florações, tons, intensidades, estatura, viço, né, vigor. Todas essas qualidades, esses atributos desenvolvidos de maneiras diferentes. Esses dias, a gente vai acostumando com séries, né? E um desses dias eu assisti a mais uma daquelas séries, assim, de cuidar dos animais, né? E o companheiro, ele ia buscar um cachorrinho para a esposa dele. Aí se assentava assim ao chão e ele soltava os cãezinhos e ele ficava observando durante muito tempo e tal, porque ele diz que desde pequenininhos, os filhotes, os cãezinhos, né, eles manifestam muito seus pendores, as suas personalidades. Então você via lá uma ninhada assim, achava que é todo cachorrinho. Ele via então que saltava mais, um que era mais brincalhão, outro que era mais tímido. Ele quis o tímido, pela personalidade da esposa dele, fosse esse aqui vai cativá-la. E o cachorrinho não se traía, não, sabe? Ele era medrosinho, afetuoso, um olhar assim, de temor, mas ao mesmo tempo querendo ser abraçado. Um cachorrinho desses cativantes, sabe? E aí algumas pessoas que são aficionadas à jardinagem, habituadas, né? Elas também fazem isso em relação às plantas, né? O modo de cuidar. Elas até conversam com as plantas e alguns chegam a dizer que as plantas notam, né? Quando muda de cuidador, quando ele se ausenta. Então existe essa comunicação, de certo modo. Mas a construção, então, dessa linguagem, do ponto de vista animal, por exemplo, existem sons estudados. Para nós pode parecer que é o mesmo som, é o mesmo trinado, o mesmo rugido, o mesmo ganido, mas entre os animais, há aqueles companheiros que estudam e classificam, inclusive, por intensidades, por duração, né? Os comunicados que os animais emitem. Existem aqueles, os vigias, né?
aqueles guardiães, aqueles sentinelas dos animais, que eles avisam a floresta inteira. Então está lá um felino lá camuflado, tentando não fazer ruído, e aí ele procura ficar contra o vento, porque ele aprende que o vento leva o odor. Aí vem um daqueles micos, daqueles macacos bem estridentes lá, né? E começa a soltar um aviso para o grupo dele, e os outros animais se aperceberam também que aquele aviso significa perigo. E aí os animais todos fogem. Eles tragam, sei lá, o objetivo lá do felino, porque eles identificaram que aquele som significa perigo. Um outro som significa festa. Um outro significa interesse de acasalamento. Então, mas aí é só emissão, tem a recepção, mas não tem pergunta. Mas nós perguntamos de certa maneira. Por exemplo, um animal ele está numa situação de seca numa região. Aí ele muda de território, ele ou o bando. Quando ele vai em direção ao território, ele está numa hipótese de que ali a vida dele será melhor, naquele momento. E quando ele chega a um território, ele se pergunta, por exemplo, alguns deles são territoriais, se aquele território pertence a algum outro alfa. Então ele tenta investigar, né? Pelo cheiro, pelo olhar, pela escuta, ele tenta investigar o ambiente, a ambiência. Então, de certo modo, os sentidos eles trazem uma pergunta, né? Uma pergunta de ver, uma pergunta de ouvir, do cheiro, eles buscam uma resposta. Quando nós, enquanto seres humanos, o que é que nós fazemos? Além de nós estruturarmos uma linguagem, temos o pensamento contínuo. Vamos chegar ao Evangelho, tá? O pensamento contínuo. E nós temos uma construção de uma linguagem que representa questões muito abstratas, muito sutis, né? Pensou? Onde que a gente vai imaginar? Alguém fala assim, conteúdos subliminares, né? Emergências do ser. Poxa, isso tudo é de uma elaboração muito complexa, de um significado muito amplo. Aqueles campos, aqueles conceitos das teorias, específicos das teorias, né? Então, tudo isso é muito complexo, é muito sutil, é muito abstrato. Nós, seres humanos, nós nos perguntamos, antes de chegar à pergunta, nós nos indagamos questões relativas ao nosso futuro. Qual de nós não fica assim? Qual é o plano de Deus com essa pandemia? Essas vacinas serão bem-sucedidas? Vacinar, não vacinar? Que vacina, não é? Aquelas questões. Será que este ano vai ser melhor do que o irmão mais velho dele? Aí a gente já começa a desabafar e começa a cair a sintonia, né? Eu volto a dizer, Deus é perfeito, ele tem algum plano, mesmo que não pareça. Pode parecer que ele está meio perdido, mas ele não está nem meio perdido, nem nada perdido. Mas a gente se permite filosofar, né? A gente fala assim, ó, se o senhor sabe para onde o senhor está indo, não sabe? É assim que a gente fica com ele, né? Eu tenho certeza que o senhor sabe para onde o senhor está indo. Tem medo, não tem? O senhor sabe o que o senhor está fazendo. O senhor dimensionou mais ou menos o tamanho. O senhor fez uma avaliação de impacto, então, o senhor fez um projeto, um planejamento, porque os profissionais fazem isso. Do senhor a gente espera no mínimo isso. Não estou cobrando, não estou duvidando. Eu sei que o senhor não é de melindrar, mas se o senhor puder aguentar o tranco aí, a gente agradece. Se o senhor puder aceleradinha, né, e tal. Não fica meio assim? A gente não fica assim, ó. Tomara que esse irmão mais novo, 2021, seja mais bonzinho do que o 2020. Não estou falando mal do 2020, não. Entendam bem. A gente não vai entrar na maledicência, vocês já entenderam aqui o intuito, né? Mas a gente se pergunta sobre o futuro. E nós nos perguntamos sobre o passado. Até sobre o passado conhecido, que a gente fica assim, e se eu tivesse feito tal coisa, evitado tal coisa, seguido outro caminho? É aquele raciocínio da física quântica, né? Eu mudo de caminho, estou noutra porta, seria um outro ser. Aí começa, e se eu não tivesse saído do emprego, e se eu tivesse estudado, e se eu tivesse casado, e se eu tivesse feito isso, e se eu mudasse de país, e se aquela vez eu tivesse dito isso e não isto? É o se. É inevitável, o ser humano, por natureza, ele traz essa indagação.
Se nós temos pensamento contínuo, gente, o pensamento, às vezes, involuntariamente, segue sua direção, segue seu rumo, segue seu campo de investigação, segue sua sondagem especulativa. Trabalha no nível das probabilidades, das hipóteses, da imaginação. Inevitável. A gente vê, se Jesus não tivesse descido da cruz, ele era tão novo, né? E se Judas não tivesse? E se... Aí vai. Bem, então nós fazemos perguntas sobre o futuro, sobre o passado e sobre o funcionamento das coisas e sobre as causas, né? Por que será? Por quê? Menino tem a fase dos porquês, né? O Pequeno Príncipe é um personagem interessante porque ele faz muitas perguntas e ele insiste em não responder, pergunta de novo, mas quase não responde as perguntas do outro, não, é só pergunta. O egocentrismo, né, é mais assim, bem, uma linguagem sem pergunta é uma linguagem muito egocêntrica, né? Eu falo sem me preocupar no monólogo se estou sendo ouvido. E no monólogo coletivo, nós falamos, sem perceber se somos ouvidos. Eu tenho um exemplo típico. Muitas vezes eu esqueço o televisor ligado ali, não porque eu não lembrei de desligar, mas porque eu não sei o que ele está falando. Fica ali o rádio, vou tomar banho, coloco o rádio lá, e falo, não, para eu ouvir notícias. Só que com chuveiro eu não consigo, às vezes, ouvir, e o rádio fica lá, dá uma sensação, assim, de companhia, de pertencimento, né, meia-noite e meia e tal, mas você não está ouvindo. E muitas vezes nós somos esses rádios, todos ligados na sociedade, sem saber o que o outro está falando, ou sem me aperceber de por que eu estou falando. Então, quando nós estamos jogar palavras, jogar a conversa fora, é uma expressão idiomática muito verdadeira e muito profunda. Nós estamos, às vezes, ainda naquela fase da infância de exercitar a linguagem, representar o que eu estou pensando, mas com o tempo ela se emancipa e eu já passo a falar coisas diferentes do que eu estou pensando. Bem, começamos a nos aproximar do Evangelho, tá? Quando nós perguntamos no sentido filosófico, nós estamos trabalhando com a hipótese, nós estamos conjecturando sobre realidades, nós estamos investigando, nós estamos desenvolvendo e aprofundando temas. Só que, no sentido filosófico, para que nós tenhamos maturidade psicológica, é necessário que, no ato da pergunta, nós tenhamos uma acolhida. Quando eu pergunto, o pressuposto é de que eu aguardo uma resposta, eu busco uma resposta. Se eu pergunto por perguntar, pode ser um vício de linguagem. Então, às vezes, vamos dar um exemplo, tá? Eu viro para a pessoa, isso é habitual, né? Oi, tudo bem? Acabou. Esse tudo bem já sai no automático. Ele é um protocolo, ele é um clichê, ele é uma mesura. Às vezes ele é um automatismo, né? Tudo bem com você? Ah, tudo bem e tal. Tudo bem, mais ou menos. Você não, por que mais ou menos? Como assim? Você não quer saber. O tudo bem é meio assim, oi, tudo bem? Olá, numa época era tudo jóia, fazem amor, é um abraço, amor, era meio assim. Então, tudo bem, às vezes é um automatismo. Agora, quando eu pergunto para alguém, você está bem? Eu estou mais ou menos dizendo assim, eu quero saber se você está bem. Eu tenho a impressão de que algum problema, é diferente, né? Então, se uma pergunta mais profunda, ela é um encontro, ela é um convite ao encontro, e ela é mais incomum, porque nós ainda não sabemos ser profundos, então nós fazemos isso no campo do exercício, da fala, do automatismo, da comunicação, sim. Mas as perguntas mais profundas nós vamos falar de Jesus daqui a pouco, tá? Não desistam. A pergunta, ela então, às vezes, ela é um esvaziamento. Ela surge por quê? Pode ser do incógnito. Cognitivo, conhecimento. Incógnito, não conhecido. A pergunta, geralmente, ela se direciona no sentido de alguma coisa que eu não sei, de alguma coisa que eu quero saber, de uma coisa que eu preciso saber. Então, ela vem da curiosidade, ela vem de um interesse, tá?
Então, ela é um mérito interessante, ela é um ato não individualista. Ela é direcionada a alguém como pergunta, como indagação, como um pedido de resposta. Se eu olho para a realidade, que é por quê? Como será? Que lugar é este? Algum lugar? Mesmo com a natureza, quando eu acordo e fico assim, hoje é que dia é hoje? Ah, ótimo, sábado. Não, excelente, domingo. Nossa, segunda. É uma pergunta. É uma relação que eu estabeleço com o que é exterior a mim. Então, a pergunta tem esse valor filosófico. Filosoficamente, ela é mais profunda quando ela busca no diálogo a resposta, quando ela tem a acolhida do que é respondido, mesmo que seja contestado. Ela busca uma completude, às vezes, né? O que você acha que eu devo fazer? É uma atitude humilde. A pergunta, às vezes, é um pedido. Isso é muito profundo. Isso é muito humano, né? E ela requer, às vezes, um esvaziamento. Mas eu preciso me esvaziar, porque eu tenho uma forma de pensamento. Imagina, se eu vir e pergunto para alguém assim, olha que profundidade, se eu pergunto assim, eu costumo fazer desse jeito. Você acha que eu estou certo? Você acha que eu agi bem? O que você faria se você estivesse no meu lugar? Só pergunta complexa, profunda, né? Olha, meus filhos, meus amigos e tal, me perguntam isso e eu fiquei meio na dúvida do que eu respondo. Nós, professores, é comum a gente virar para outro professor e falar assim, olha, eu estou com dificuldade em tal questão. Você que já tem experiência, já trabalhou com isso, o que você acha que eu devo fazer? O que eu devo ler? Como que eu devo responder? Né? Olha, eu falei tal coisa, são momentos graves, né? Eu falei tal coisa, a pessoa ficou chateada. E aí eu, sei lá, você conhece mais a pessoa do que eu. Por que você acha que ela ficou chateada? Até não quis nem conversar. Gente, a pergunta, às vezes, ela carrega angústias, prevenções, respostas, né? Nós estamos perguntando, eu falei da brincadeira da pandemia, nós estamos batendo na porta da natureza com o nosso incógnito, para ver se a gente encontra a resposta, se abrimos a porta certa. Mas nós estamos perguntando isso biologicamente. Nós não estamos perguntando tanto assim karmicamente, né? Quais são os significados? Qual que é a reestruturação de ideias de mundo, de economia, de política, de sociologia, de antropologia? Qual é a nova organização de mundo que está sendo proposta? Porque depois dessa vem outra. E se nós não mudarmos, vai mudar só o colorido do terror, né? Então, isso leva a um reordenamento, desde que nós nos compenetremos. Mas nós estamos batendo a porta com essa pergunta: como nós vamos nos salvaguardar ou curar isto? É pergunta, tá? Então, o cientista, o filósofo, o amigo, ele faz perguntas. Bem, ficou claro, né? O tema é esse, então. O ser humano faz estruturação de linguagem e ele... Claro, o animal pergunta também se ele é aceito num território, se a prole que foi exilada pode retornar, se a outra família vai ser agregada a essas, vão formar um só grupo, se aqueles leões tratarão como irmãos ou se eles vão se vão digladiar. Isso tudo, tá? Se aquelas espécies diferentes, você coloca um cachorrinho, um coelhinho, um gato e um passarinho, né? Se eles vão dar certo juntos. Se os peixinhos, você coloca o paulistinha lá, ó, eles vão formar um cardume bacaninha, ou um vai... E se você coloca vários, tipo a molinese, o guppy, eu lembro de uma época, meu irmão tentou um aquário assim, sem um criadouro, né? E ele não teve estudo dos peixes, né? Ele colocou os que ele achou bonitos lá. Olha, 70% do projeto dele deu certo. Porque tem pássaro que é territorial, um que ataca o outro, que ataca o guppy que é o tímidozinho que esconde no meio das plantas e faz, me puseram no umbral. Porque sem estudo a gente faz isso na melhor das intenções, né? Então, às vezes dá certo. Bem, a pergunta está presente na Bíblia, por exemplo, imagine que fosse a voz de Deus perguntando assim a Caim, né? Caim, onde está teu irmão Abel?
Vamos supor que fosse a voz de Deus. Ele sabe o que Caim fez com Abel. Talvez fosse a voz da consciência. E Caim atribuiu a Deus. Caim está teu irmão Abel. Ele conversa com ele mesmo. Ele já começa uma coisa meio assim, esquizofrênica, né? Ah, eu sei lá, que você vai saber do meu irmão? Estou aqui ocupando as minhas coisas. Eu não sei, eu sou babado do meu irmão. Ficou uma coisa mais assim, né? Já começou aquela negação, tá? Então, que nessas nossas distorções, é interessante. A pergunta pode ser verdadeira e a resposta não ser, e a pergunta pode não ser verdadeira. Nós vamos aos exemplos, daqui a pouco vai ficar traduzido. Podem ter certeza que o estudo é cristão, tá? Começa com as psicologias, com essas questões assim. Larissa colocou ali que a gente nem percebe quantas perguntas faz, é o tempo todo, né? As objetivos, onde está tal coisa, onde que eu coloquei, o que eu tenho que fazer? Gente, eu vou anotar para não esquecer. O que eu esqueci mesmo? Assim, a mente ela é assim. A mente é essa criança, né? Bem, então Caim, onde está teu irmão Abel? Já é reflexão. Talvez o remorso batendo na porta. Que foi adiado. Bem, alguns tipos de pergunta que aparecem no texto evangélico. Uns pergunta por perguntar, nem adianta responder. Pilatos pergunta a Jesus, então, assim: o que é a verdade? Não era uma pergunta filosófica, no sentido da postura filosófica. A pergunta em si pode ser, mas Pilatos não estava profundamente ali querendo que Jesus ensinasse. Ele não estava vendo Jesus como mestre. Era um prisioneiro, que parece que era interessante, que falava umas coisas bacanas, mas Pilatos não se esvaziou. O que é que Jesus fez? Ficou em silêncio. Meio assim, se eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu estou perante você, e você me pergunta o que é a verdade, olhando para mim você não entende, não vai adiantar. Jesus poderia, por força como ele curava, por força, transmutar ali Pilatos, mudar o destino? Poderia. Pilatos era facilmente hipnotizável, porque ele era muito obsidiado. Era só estabelecer a frequência de conexão na obsessiva e pronto. Igual a questão de ficção, né? Já vou eu citar, em vez de Camille Flammarion, Leon Denis, lá vou eu falar, né? Aqueles lá, o Guerra nas Estrelas, né? E a moça tem um poder lá e ela mentaliza assim: você vai abrir aquela porta e me deixar sair. A primeira não dá, depois o sujeito funciona, ele abre a porta e a deixa sair. Jesus poderia fazer isso tranquilamente. Salvou os outros e não salva a si mesmo, porque aquela era a missão dele. Então essa pergunta, o que é a verdade? Nós perguntamos isso às vezes, né? O que eu quero ser quando crescer? O que eu quero fazer? Se eu pudesse, eu fazia isso. Mas não é uma pergunta muito profunda, é um exercício da linguagem e a nossa mente especulando e às vezes antecipando questões que numa certa época nós vamos perguntar com muita profundidade. Ali, por exemplo, Pilatos ainda estava por repercussão, né? É aquilo que você tem um animalzinho de estimação, dá o pé, vai ali, pega isso aqui, deita, não deita, você vai. Isso não é profundo ainda. Algumas perguntas eram exercidas de maneira maliciosa. Vamos relembrar algumas? Uma das terríveis que fizeram a Jesus, pergunta de época, tá? Assim como, já dissemos uma vez, alguns nazistas induziram franciscanos, primeiros mártires do franciscanismo, do cristianismo franciscano, a responderem contra si, porque eles não falavam alemão e foram lá para a Alemanha pregar pelo magnetismo, né, pessoal. Aí eles perguntaram, e o Iá não podia ser respondido, era o que eles sabiam. Então, alguns foram martirizados, porque foram induzidos. Bem, achando que Jesus tinha essa pequenez, então, eles tentam pegar conflitos da época e perguntar para Jesus assim: é lícito pagar tributo a César? Gente, o tamanho dessa cilada é imensurável. Por quê?
Já dissemos, judeus, gregos, romanos. Os romanos só entravam nas questões que interferiam, interessavam o império, que eles consideravam inabalável. E se for pensar, o deus deles era o César. Cada César, né? Quando eles questionam, eles querem, com testemunhas, dizer que Jesus estava pregando a rebelião e que ele pretendia que os povos não mais pagassem impostos a Roma. Isso era suficiente para um extermínio coletivo, para uma destruição da cidade, para tudo. Eles queriam ter em que incriminar a Jesus. Aí Jesus, percebendo isso com muita clareza, o que ele responde? Outra pergunta. Hipócritas, por que me tentais? Pergunta com pergunta, nós vamos falar de Sócrates, tá? Ao final nós vamos sugerir um método pedagógico, que às vezes irrita, mas geralmente ensina muito. Aí ele pega e fala assim, dá-me aí uma moeda. Aí eles dão uma moeda, ele fala assim, de quem é a efígie que aparece aqui? Aí eles respondem, de César. Jesus responde, então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Perfeito. Uma pergunta capciosa, uma ambiguidade, uma armadilha, mal intencionada e envenenada, Jesus desarma a bomba. A Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Ou seja, essa questão é da terra. A terra tem suas necessidades. Na terra, a carne alimenta a carne. Essas não são as engrenagens principais. Mas, faça-se o que tem que ser feito. Contentai-vos com vosso soldo, com vosso momento, com vosso lugar. Bem, então aquela pergunta é a pergunta maliciosa. Tem mais. Chega um outro e pergunta para Jesus assim, porque tudo que era polêmica, eles tentavam colocar Jesus em alvo de condenação. É permitido ao homem divorciar-se da sua mulher? Outro tema complexo. Inclusive porque os textos são parcialmente patriarcais, machistas, eles passaram por mãos que escreveram, que eram masculinas, doutores da lei, que eram homens, a igreja, que tem um histórico assim, de machismo, com essa questão de aos homens, as mulheres é vedado falar nas igrejas, nem cantar elas podiam, por isso surgiu o canto gregoriano lá, que homens eram castrados para fazer a voz feminina, porque elas não podiam cantar nas igrejas, não podia falar, não podia cantar, e daí aí vai. Mas, aí eles perguntam isso, e olha que interessante, por quê? Isso foi transformação, porque a mulher também podia se divorciar, mas ele constava na lei que o homem poderia dar carta de divórcio à sua mulher, tipo demiti-la. E ela ficava fadada à indigência, a família dela ficava, às vezes, desmoralizada, prostituição, complicadíssimo. Bem, Jesus diz, então o quê? Não separe o homem o que Deus juntou. Quando Jesus diz isso, ele está dizendo que o que é essencialmente divino deve ser respeitado. E que nós não devemos, por questões menores, separar. Ele não entrou nas questões, nos detalhamentos, nos refinamentos da lei, em que condição, em que medida, sob que situação. Não. Volto ao exemplo de José, né? Ele parecia ter um motivo flagrante para se afastar de Maria, por saber que ela soube que ela estava grávida, e ele resolve desistir dela em segredo. Então, aí a medida de cada um, de compromisso, de sacrifício, de lealdade, de doação da vida, de companheirismo, de tempo, de força e de contingências que são pessoalíssimas, que não convém a nós julgarmos. Quando nós falamos da indissolubilidade, segundo a codificação, nós estamos falando de uma questão humana, de lei humana. Porque a lei divina admite em algumas situações e a realidade científica mostra isso. Agora, evidentemente, nós não estamos usando isso como um pretexto para leviandade, para fuga, para deserção, para desconsideração. Agora, dentro da medida de força e da realidade de cada um, isso é campo, fórum íntimo. Às vezes, o que Deus juntou já não está mais junto.
tá? Mas não é o tema. Só estamos abrindo o campo filosófico para dizer que, do ponto de vista científico, esta é a realidade. Então, puseram isso para Jesus. Mas aí, não satisfeitos, colocaram uma pergunta mais difícil. Uma mulher pega em adultério. Aí, eles, geralmente, apedrejariam. O que eles fizeram? Refinaram a maldade. Vão submeter isso a Jesus? Levaram até Jesus, já com o tribunal terráqueo, né, armado para o apedrejamento da mulher. E aí tem uma particularidade legal do texto para nós conhecermos, que é quando eles falam assim, mestre. Quando eles falam mestre para essas perguntas, não é por consideração não, tá? Mestre, achando que Jesus cai em bajulação. Essa mulher foi pega em adultério. Moisés, que eles querem saber, és tu maior do que nosso pai Abraão, do que Moisés, que é os profetas e as leis? Aí diz, antes que Abraão fosse, eu sou. Mas tudo bem. Mas pronto, Moisés manda apedrejar nessa situação. E tu, o que dizes? Olha só, um outro tribunal terrível, que é a armadilha. Quem apedreja um, apedreja dois. Não fizeram isso com Paulo de Tarso? Fizeram, em Listra. Aí, dentro daquele clima, hoje nós dizemos assim, eles tomaram uma invertida. Eu ia falar bem feito, mas não pode. É feio, isso não é cristão. Guarda esse sentimento, claro. Guarda essa torcida, tá? Guarda isso e presta atenção no que Jesus fez. Então, olha, Moisés manda apedrejar. E aí, confirma? Dá enter. Na época tinha enter, você sabe, né? Mas confirma. Jesus não deletou, não. Ele fez um ESC lá. E o que ele fez? Ele falou assim, olha, ele começou a escrever na areia. É interessante, os exegetas que descobriram isso, por que Jesus escreve na areia? Para apagar, não é? A particularidade dos evangelistas, gente, isso é imperdível. O evangelista escreve assim, Jesus pôs-se a escrever na areia. E eles foram saindo um a um, desde o mais novo até os mais velhos. Bem, Jesus começou a escrever na areia. Por que será que ele escreveu que aquele pessoal furioso desistiu de apedrejar a mulher? Comenta-se que Jesus começou a escrever na areia o nome de cada um deles e a pessoa com que eles haviam adulterado. Por isso é que, um a um, porque ele escreveu o nome de cada vez. Segundo, na areia para apagar. Mesmo assim, eu vou começar com cada um de vocês. Mas depois eu vou apagar, fica entre nós. Aí dos mais, por que ele falou saindo um a um? Porque ele escreveu o nome de um a cada vez. Dos mais novos, que era mais moço, estava mais recente, aos mais velhos, os que tinham esquecido, apagado, sabe? Ah, nem lembro mais disso, foi tanto tempo e tal. Não ficou nenhum. Aí Jesus apagou. E ele pergunta para a mulher assim, mulher, onde estão os que te acusavam? A pergunta, as perguntas, hein? Onde estão os acusadores, os que te acusavam? Eles não te acusaram, nem eu. Jesus fala assim, então o mais velho do zero sou eu, que também não acuso. Ou seja, não sobrou ninguém. Se nem Jesus, o Zênite. Então, com perguntas, Jesus deixou que ali fosse reflexão. Não adiantava dialogar com aquela turma. Ele foi fazer com que cada um conversasse consigo. E cada um lembrasse, e cada um se penitenciasse e saísse. Aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Para não deixar a dúvida, porque se ele só falasse isso, ele jogava a pedra. Aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra e começa a escrever na areia. Ficou claro, né? Com perguntas, Jesus foi fazendo isso. Bem, assim como Caim refletiu, eles foram refletindo cada um. Mestre, o jovem rico pergunta, aí já é a pergunta mais profunda, mudamos de campo, tá? O que farei para entrar na vida eterna? Hoje, lendo isso, eu fiquei pensando que o jovem rico, vamos analisar, ele tinha apego às riquezas. Aí Jesus fala, faz isso, ajuda os outros, ama a Deus. Tudo isso eu observo desde a minha infância. Jesus fala, uma coisa te falta. Vai, vende o que tem, dá aos pobres, vá, vende o que tem, dá aos pobres e segue-me. E ele desistiu porque tinha muitos haveres. Jesus fala, nossa, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí eu fiquei pensando,
Então, por que que o jovem perguntou? Por que que deu aquela crise nele se ele não estava disposto? Se ele não estava exaurido, não estava enfarado, se ele não tinha se esvaziado da vida que levava? Eu acho que aconteceu o seguinte: sabe quando a pessoa está com a vida tão boa e ele fala assim, eu tenho medo de perder isso tudo que eu tenho? O jovem parece que ele estava tão doente que ele ficou assim, como que eu faço para entrar na vida eterna? Como que eu faço para eternizar essa vida que eu levo? Fazer o bem dele é mais rico. Se ele fosse reencarnacionista, ele fala assim, eu vou ter que nascer pobre. O machista fica com medo da reencarnação, que ele fala assim, eu vou nascer mulher? A minha mulher vai nascer homem? E o que está aqui na lei, ela vai... Não, pera, aí não. Aí chega, na época nós temos que reformar esse código aí, né? O eurocêntrico, né? Vai nascer na África, tal, aí bem... Mas então o que me parece é que o jovem perguntou, como farei para entrar assim na vida eterna? Se ele tivesse se esvaziado para perguntar, ele teria perguntado, você não tem a vida eterna, o que você vai fazer? Aí Jesus diria para ele, você vai se esvaziar do seu tudo, você vai ser um nada, para que você receba a resposta do que você deve perguntar. Você não está perguntando, você quer encontrar uma solução mágica para continuar rico para sempre. Você tem medo da abstinência. Você não dá conta de desapegar. E foi isso que aconteceu. Fora disso, não consigo imaginar um motivo para esse jovem ter ido lá perguntar. A pergunta crucial que ele fez, ele não deu conta de uma resposta que não fosse ter. Olha que sofrimento, olha que dor. Bem... Aqui eu parei assim, porque a gente lembra de exemplo terreno muito profundo, mas que não pode ser citado. Porque senão o amigo do vizinho, do colega que estudou comigo, quando era vizinho, aí coincide que alguém conhece. Então não vou vou guardar, tá? Tem hora que Jesus pergunta perguntando. Quer ver uma pergunta de Jesus perguntando? É quando ele é surpreendido, raríssimo. Jesus surpreendido é difícil, né? Mulher, não é justo tirar da mesa dos senhores e dar aos cachorrinhos. Mas até os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem das mesas. Ele falou, olha, surpresa. Jesus está assim, vou lá agora, o centurião não precisa, eu tenho comandados, eu falo e eles cumprem. Se o senhor disser uma palavra, meu servo será curado, não precisa nem ir lá, não. Eu não sou digno de senhor entre a minha morada. Diga uma palavra e será salvo. A grandeza. Agora, essa aqui é interessante, Jesus lá apertado. Quem me tocou? Olha que surpresa boa. Mestre, o senhor está sendo apertado todo lá, o senhor pergunta, quem te tocou? Eu senti que saiu de mim uma virtude. Aí é hemorroísta. Olha só. Jesus perguntando. Para saber. É claro, ele saberia isso. Mas assim não ia ter graça o joguinho. Ali Jesus mostra a sua profundidade. A conexão foi estabelecida, a força com que ele foi tocado. Quem me tocou? Bem... Isso é literário, isso é poético, não é bem? Agora Jesus perguntando para nós, vamos agora fazer um aprofundamento em nós, né? Quando Jesus anda sobre as águas, convida Pedro e Pedro anda sobre as águas, Jesus pergunta, depois que ele resgata Pedro, né? Ele fala assim, homem de pouquíssima fé, por que tiveste medo? Jesus também é ótimo, né? Pedro estava afundando, tá? Gente, só aqui que acontece isso, eu vou só avisar um aluno de 11 anos que eu ligo para ele daqui a meia hora, tá? Ele tem uma dúvida pedagógica de só aqui, só isso que aparece no YouTube. Lucas, tudo bem? Aqui, eu ligo para você daqui a 20 minutos, pode ser, Lucas? Eu estou fazendo uma palestra e assim que terminar eu vou ligar para vocês, tá bem? Um abraço, tá, amigo? Até daqui a pouco, tchau. Gente, o aluno chama Lucas. Lucas é o portador da luz. Eu não vou deixar assim, eu não vou recusar. Um menino de 11 anos me liga para entrar como que entra no Google Sala de Aula. Ele está achando que eu sei. Um cego guiando outro cego cai na mesma cova. Vamos lá. Só nesse estudo do Consolador que tem essas avacalhações, tá, gente? Vocês não procuram outro grupo. Não vai a FEB, esse lugar procurar lá, vocês vão achar palestra, estudo estudado. É gente que estudou, que leu, que sabe o que está falando, tá? Vamos lá.
Então, Jesus pergunta, eu tenho aqui as referências, não anotei para não ficar chato. Mateus, vai. Tudo extraído do texto evangélico meu. Olha só. Jesus pergunta assim a eles uma vez, crede que eu posso fazer isso? Isso é importante, por quê? Numa outra situação, Jesus passa numa cidade e fala assim, e ali não realizou grandes coisas, porque não creram nele. É porque Jesus não tinha suficiente recurso magnético para operar? Podia ser. Ele poderia se desdobrar? Poderia. Ele levava Pedro, Tiago e João para ter essa fonte, né, magnética. Não é isso? Agora, alguém perguntou sobre Pedro ali. Boa questão. Veremos também. Marília. Então, Jesus chega e fala assim, se você entrar numa cidade, não te receber ali na condição de discípulo, de apóstolo, saindo de lá, você sacode até o pó sacudir até o pó dos pés. Por quê? É a poeira, você lembra que passou por ali, você tira até a memória, esqueça que você passou por ali, foi superficial. A pergunta superficial é assim, ela vai e volta, mas a pessoa pergunta e nem percebe que não foi respondido, ela esquece o que perguntou. Essa não é a profunda. Agora, crede que eu posso fazer isso? Jesus pergunta antes, porque se você crê, ele vai fazer. Às vezes nós pedimos uma coisa, perguntamos, o Senhor me ajuda nisso aí, mas a gente pergunta assim, maquinalmente. Não é uma pergunta profunda. Então Jesus pergunta de outro modo também. Ele assim, quando ele pergunta assim, queres ser curado? Por quê? Cita o texto que aquele homem já estava há muito tempo deitado ali. Então Jesus não sabia se ele tinha se acomodado ou se ele tinha uma inquietação, aquele em que um anjo um espírito movia as águas, e o primeiro que descesse, né, seria curado. Aí ele ajuda para que ele fosse o primeiro. Mas Jesus pergunta antes, queres ser curado? Porque às vezes nós estamos acomodados com a nossa condição. Sabe? Quando alguém fala, eu vou ajudar você a estudar. Para quê? Para você aprender. Para quê? Você saber mais. Para quê? Aí você desanima. Né? Se a pessoa não quer, se ela está deitada naquele símbolo lá, imobilizado ele estava praticamente paralisado. Então ele não tinha não é paralisado, ele se movia com dificuldade, ele tinha alguma deficiência. Aí ele falou, não, quando eu vou chegar lá, muita gente já chegou na minha frente. Aí fez com que ele pudesse chegar. Bem, Jesus pergunta, você quer ser curado? Quando ele fala assim, pedi e obtereis, ou então assim, não obtendes porque pedis mal. Então saber perguntar, saber pedir, é uma arte do ser profundo, que se esvazia e que acolhe. Se não é assim, a conexão não é profundamente espiritual. Fica naquele campo periférico que a gente fala, ouve, repete, copia, registra, refuta, responde por melindre, tá? Jesus pergunta aos discípulos, quem dizem os homens que eu sou? Uns dizem que é João Batista, outros falam que é Elias e tal, mais assim. Aí Jesus faz a pergunta profunda, e vós, que dizeis? O que respondeis? Aí é que Pedro entra naquela questão, Marília. Falando de Pedro, então, por exemplo, quando Pedro fala, eu digo que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, tá? Eles já tinham reconhecido que ele era o Messias, logo que anunciaram, Pedro chegou, esses méritos Pedro tem, já se rendeu a Jesus. Ele já sentiu uma coisa incomparável, que lá no Sermão do Monte ele fala de novo, a quem iríamos nós se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Pedro bebia as palavras de Jesus. Jesus era o lugar do universo de Pedro. Jesus era a resposta da pergunta espiritual de Pedro. Então essa pergunta espiritual é aquela que nós devemos buscar. O nosso mantra é fundamental. Vai chegar um momento em que Jesus será a nossa água viva, a nossa verdade, a nossa vida, o nosso caminho, o nosso mestre, o nossa estrela, né, do discernimento, guia. Agora, quando então ele pergunta assim, vocês quem dizem que eu sou? Vale a pergunta para nós, né?
Nós repetimos as questões das obras, mas se perguntar assim, para você, Jesus, quem é? É uma pergunta profunda. Nós já temos os clichês, nós já temos as respostas prontas que foram dadas, mas no nosso sentido profundo, essa pergunta é mais incomum. Parece tão repetida que nós nos habituamos a ela, né? Mas talvez essa pergunta para Jesus hoje, né? Pedro falou isso, e vocês, o que vocês falam? Quem sou eu para vocês? E se eu sou o Messias, qual o significado disso para a sua existência espiritual? É uma pergunta mais profunda, que cabe em qualquer tempo a qualquer um de nós. Jesus pergunta, que queres que eu faça? Perguntou para um homem do caminho, momento decisivo. Ele podia pedir tanta coisa, né? Senhor, que eu veja. Ou então outro fala assim, que queres que eu te faça? Que me limpes. E Jesus quer ser limpo. Aí olha só, já encontrou a condição. Ele queria, por quê? O outro Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? Esse outro ele já vai, Senhor, filho de Davi, apieda-te de mim. Um já fala assim, por quê? Que eu veja o outro, que me limpes. E quando ele faz isso também, em relação àqueles, eram cegos, né, que saíram 10, Jesus pergunta assim, onde estão os outros 9? Então, nesse sentido também, às vezes Jesus dá a resposta para nós, e nós não acolhemos com profundidade e não registramos. Sabe aquilo que o pessoal fala assim, os evangélicos, os protestantes falam muito, toma a bênção, né? Recebe a bênção, apodera-te da bênção, não é isso? Isso é bonito, por quê? Porque às vezes nós, maquinalmente, nós recebemos aquelas bênçãos, né? Era um ranceniano. Obrigado, Vanessa, eu já faço isso de propósito, Vanessa. Sabe por que eu faço isso? Para ver se a Vanessa está prestando atenção no estudo, tá? Era um ranceniano. Isso é que eu ia falar, Vanessa. Lá no YouTube, quando o pessoal via, eles vão fazer um enxote, eles vão fazer um recorte, vão fazer o vídeo, vão fazer assim. Aí o nosso amigo ali, quer ver, o nosso catedrático que está preparando estudo, colocando no YouTube, está me expondo e vai ver, mais o Sandro, eles vão fazer um enxote, vão ver composição de vídeo assim, ó, vai colocar a música na hora que eu erro, então vai ter só música, tá? Vocês vão ver, Facebook, esses negócios todos aí. Se colocar os piores momentos com música, vocês vão ter música o tempo todinho, cada musicão, vão lá. Então, quando Jesus, que queres que eu faça? Essa pergunta, em alguns momentos, que Jesus fez, o apostolado fez também. Paulo de Tarso perguntou quando Saulo, quem és tu a fim de que eu te possa seguir? O que queres que eu faça? Entra em Damasco e te será dito o que deves fazer, te será mostrado. Aí vai a Ananias, restitui a nova visão dele, orienta e começa o trabalho de conversão, ou então, conversão, a estruturação da conversão de Paulo vai surgindo. Vem, eu te mostrarei o quanto convém que sofras em meu nome. Esse é o plano de curso que Jesus apresenta a Saulo, porque ele já estava com um karma potencial enorme, a defesa de Estevão, e um karma complicado para a mesma vida. Então, Jesus, eu te amo tanto que você vai ver o tanto que você vai sofrer, e o tanto que você vai crescer, e o tanto que você vai se cristianizar. Francisco de Assis pede a Clara que pergunte, eu devo pregar ou eu devo contemplar? O que queres que eu faça? Restaura a minha igreja. Tá? Essa pergunta, o que eu devo fazer? Chico Xavier com Emmanuel. O que é necessário? Disciplina. Segundo, disciplina. Terceiro, disciplina. Essa é uma pergunta que acontece muito. Maria, ela já diz assim, eis aqui escreve a escrava do Senhor, a serva do Senhor. Faze conforme a tua vontade. Ou seja, eu não entendo muito, eu sou singela, eu sou simplória, eu sou camponesa, não sei, nem vou perguntar porque eu não vou entender. Eu quero que o Senhor me faça fazer o que eu tenho que fazer. Então, quando nós falamos assim, eu quero servir a Jesus, nós estamos falando do servo, do escravo. Jesus fala isso, ele nos chama de amigos, que é fácil, ó, o servo não sabe, às vezes, o que se passa com o seu senhor. Ele nos muda de categoria, né? Somos servos inúteis, fizemos o que tínhamos que fazer. Mas Jesus fala assim, o servo não sabe da vida do seu senhor. É isso que eu chamo de amigos, né? Jesus nos coloca na categoria mais afetuosa. Bem, na multiplicação dos pães, Senhor, melhor dispersarmos essa multidão, porque sempre vai dar problema.
Vai dar rebelião, eles estão com fome. Deixa eles comprar lá, aqui é muito deserto, não tem nada, não tem vendinha, não tem armazém, não tem mercearia. Deixa buscar alimento para eles lá. Jesus fala assim, dá-lhes voz de comer. Eles falam, entendi nada. Aí Jesus pergunta, quantos pães tendes? Pergunta. Eles falam, 5 pães e 2 peixes. Dá-lhes voz de comer. Nós temos um pouquinho, não temos? Mas a pergunta de Jesus, quantos pães tendes? Quantos pães cada um de nós tem para milhares de pessoas? Dá-lhes voz de comer. Bem, aí a gente chega numa questão que é importante do ponto de vista metodológico de Jesus, porque Jesus achou uma autoridade tal que quando ele manda que a tempestade e os ventos se acerenem, os discípulos ficaram lá. Quem é esse que até os ventos e as tempestades, aí eles se submetem, obedecem a ele? O verbo de Jesus. Ninguém nunca pregou assim, abrindo a boca, disse. Jesus poderia dar todas as respostas, não poderia? Ensinar a cura, e nos tornar perfeitos, e nos mandar para um plano melhor, não podia? Podia. Olha o que Jesus faz. Isso é para nós fecharmos com um método, tá? Assim como, antes ele já tinha estado com perguntas, o jovem rico chegou sem se esvaziar. Nicodemos chegou e perguntou, mas como que eu faço, tal, como assim, não vos surpreendais se eu disser que a vós é necessário nascer de novo? Mas como posso eu entrar, adulto, no ventre da minha mãe? És mestre em Israel e não sabe essas coisas? Então, ali a pergunta, ele estava mesmo, Nicodemos estava sem entender, né? Tá? Agora, um outro pergunta para ele assim, mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Tem uma questão de Sócrates que se chama maiêutica. Sócrates usa a pergunta como resposta. A pergunta como até que a pessoa busque as respostas, não conhece a ti mesmo. Que as respostas estão dentro de nós. A pedagogia da pergunta também trata desse modo. Às vezes o menino pergunta, como que eu faço isso aqui? Eu falei, tenta. Dá quanto? Tá certo? Não sei, confirma. Tira a prova real, tenta de novo, soma, me mostra. Me explica a sua resposta. Às vezes é trabalhoso, mas não tem isso? Será que Jesus fez isso? Vamos lá. Mestre, o que eu farei para entrar na vida eterna? E Jesus pergunta para ele assim, o que está nas Escrituras? Que nós devemos amar a Deus, os filhos, todas as coisas, fazer o bem e tal. Aí Jesus diz, faça isso e entra no reino dos céus, tranquilo. Mas tão importante quanto o primeiro mandamento é você amar o teu próximo. Aí ele pergunta de novo, mas quem é o meu próximo? O que Jesus responde? Eis que um homem ia pelo caminho. E aí ele caiu na mão dos salteadores. Eles o roubaram, bateram nele, ele ficou tido por morto lá, no meio do caminho. Passou um sacerdote e viu o homem lá no caminho e passou direto. Veio um levita, se tocou um pouco, hesitou, e passou. Aí veio um samaritano. Bem, alguns exegetas explicam assim, por que o samaritano nem ajudou o sacerdote? Talvez porque, pela sua tradição, se ele tocasse num cadáver, se o homem estivesse morto, ele ficaria impuro durante 7 dias. Então ele evitou tocar e a hipótese de ficar impuro. Vou me misturar? Não. O levita, ele sabia, por espírito prevenido, que às vezes o pessoal armava aquelas ciladas, um fingia de doente, ao quebrado, igual parar na estrada. Quando você ia ajudar, surgiam os salteadores, assaltavam você, ele falou, não, pode ser armadilha. E por via das dúvidas, ele passou direto. Veio o samaritano, sem ter o conhecimento do sacerdote, sem a prevenção do levita, e fala assim, opa, tem uma pessoa ali precisando de ajuda. Aí ele vai, ajuda, coloca na sua montaria, leva até uma estalagem, cuida dele, financia, ainda fala assim, tá aqui tanto pelo que vocês despenderam com ele. Eu vou deixar mais tanto para cuidarem dele. E se gastarem mais do que isso, ele nem sabe quanto é, hein? Me avisem que eu cubro a diferença. Aí Jesus pergunta, quem foi o próximo desse homem? Vão lembrar então?
O homem pergunta, sinceramente perguntando: o que farei para herdar a vida eterna? Jesus responde com a pergunta: o que está escrito? Ele responde: amar a Deus. Ele fala: também ao próximo. Tá, mas quem é o meu próximo? O homem quer saber de novo, pergunta perguntando. Jesus devolve como? Com a parábola. E depois da parábola ele pergunta de novo: quem foi o próximo desse? É o que ajudou o samaritano. Está respondida a questão. Deu para entender o nosso trânsito filosófico aqui? Tem a pergunta em si, tem quem não pergunta. Pergunta por perguntar, pergunta por armadilha, pergunta sem prestar atenção, pergunta com frequência confusa, né? Aquele entrechoque de questões. E tem aquela pergunta que não é pergunta, igual Pilatos perguntou por perguntar. E tem a pergunta que ela é profunda, mas só aceita a resposta de si, o jovem rico. E tem a pergunta que se esvazia, acolhe e se renova, e se esclarece. Bem, então nosso desafio é que nós tenhamos um pouquinho deste exercício filosófico de perguntar, de ensinar perguntando, de reconhecer que quanto mais sabemos que nada sabemos. Nós temos essa postura de humildade, porque a quem tem um pouco será confiado muito. E Jesus nos deu 5 pães, né? 2 peixes, tá? Agradecimento a todos. Tema filosófico hoje sobre o que conversamos, né? Abraço aos amigos, tá? Aos irmãos, aos amigos. Muito bom. Mais uma vez, obrigado, Gladstone. Né? E, com certeza alguém tem algum comentário a fazer, né? Gente, pergunta, mas não aceito que pergunte não, tá? Eu sou muito claro, já acabou a sintonia, tá bom? Quem tiver pergunta respondida, ótimo, tá bom? Mas você disse que é para a gente aprender perguntando. Aí, internet. Pois é. Essa internet está com problema. Abraço a todos, tá, amigo? Obrigado, Gladstone. Não tem o seu tempo, não. Você tem mais algumas perguntas, algumas respostas a responder para o seu amigo. Olha só, o Gladstone, assim como Jesus, as nossas dúvidas do Consolador, ele respondeu com o quê? Com os poemas, né? Como eu não sei do que eu sei, Vanessa, eu não sei de onde que eles vêm. Bem lembrado. Só de eu não decorar as letras, você já viu, né? É típico, Pois né? é, mas é porque isso já é, em você, já é uma realidade. É para nossa reflexão. Você Isso dura até hoje. Vanessa, eu pego uma pedra preciosa lá, eu não sei o que é aquilo. Sabe a questão de pérolas aos porcos? Aí a pérola pega e vai para você, putinho, um faz a música e o outro canta. Aí eu descubro que ela é preciosa, que ela valia muito. É assim que funciona. Então, sintonia, coisa boa, né? É assim mesmo que acontece comigo, mesma coisa. Ô, chefe, a sua frase é serve e passa. Por isso que você não lembra. Viu? Aí, tá vendo? Você devia fazer a palestra para nós. Gostei desse negócio aí, Vanessa. Próximo tema para você, serve e passa. Agora que eu lembrei, vou ligar pro Lucas. Ó, fiquem com Deus. Tchau, obrigado. Fiquem com Deus, tá? Obrigado, chefe. Se é que o Lucas... Eu inventei isso para poder fugir do estudo, né? Não sei. Tchau. Tchau, vai ter Oi. Obrigado, João. Para encerrar... Magali falou aí, ó. Isso. Tô aqui, Gladstone, escutando você direitinho. Que bom, então. Parabéns, que ótimo. Minha Muito mentora. reflexiva, gostei demais das perguntas, porque essa questão do esvaziamento é fundamental, né, amigo? Exatamente. É um exercício difícil mesmo. Isso aí é tão profundo, isso aí é tão urgente, né? Porque a gente está sempre, a gente escuta uma coisa e sem deixar as nossas questões de lado, né? E quando você falou do samaritano aí, eu fiquei pensando
Tanto que as nossas questões também de crenças, né? Muitas vezes a gente está tão arraigado, tão cheio de crenças, cheio já de conhecimento, que até as nossas perguntas é pergunta falsa, é pergunta toda cheia de resposta, né? Porque a gente, enquanto a gente esvaziar o nosso copo, a nossa garrafa, no momento até mesmo de aprendizado, né? A nossa mente é tão pensante, tão inquieta, que até no momento que a gente está em busca, ou no momento que a gente está de frente de alguma exposição, mesmo que a gente não concorde, né, com as coisas que estão sendo faladas, mas o ideal é a gente esvaziar, né, colocar tudo de lado, né, e tentar abrir os nossos ouvidos, esvaziar tudo, as nossas crenças, o que a gente acredita, porque senão o aprendizado é muito pequeno, né? Então, acho que a pergunta vem muito a ver com isso também, né? Quando você está de frente de alguém, diante de alguém falando, expondo, qualquer tipo de aprendizado, a gente colocar de lado o que a gente acha que já sabe, né? Para que as perguntas possam surgir. E na hora que você ficou falando aí, sabe o que eu fiquei pensando? Não dessas perguntas, né? Essas perguntas que a gente faz às pessoas, ao um palestrante, ao professor, tudo, mas é quando a vida começa a nos perguntar, né? A vida começa a perguntar. E a gente, muitas vezes, nem presta atenção que ela está perguntando, né? Às vezes são perguntas tão valiosas e que a gente passa por situações que aquela situação é uma pergunta, né? É uma pergunta, e a gente, ao invés de parar e prestar atenção, peraí, o que ela está me perguntando? E buscar a resposta dentro da gente, não. A gente simplesmente começa a fazer mais barulho, né? Mais barulho, busca outras coisas, ou então dá respostas que a gente já, não, mas a pessoa falou isso, eu já li isso em tal lugar, e assim a gente vai. E às vezes a resposta não está no livro, não está no que a pessoa falou, não está em nada disso, está na gente. Essas perguntas que a vida nos faz é muito importante, né, Gladys? Eu estava dando o chat ali, verdade. Há um momento em que nós perguntamos profundamente e o momento em que a vida nos pergunta. Se nós estivermos receptivos, nós sintonizamos e recebemos aquele conteúdo. Se nós não recebemos, aí nós fazemos aquela couraça e vai gerar conflito, vai gerar impacto, né? Aí o que seria uma questão muito harmoniosa, gera conflito, gera tensão e gera dor. Por isso é um desafio, nós temos, como falando, nós perguntamos muito ao futuro, né? É muito importante nós termos uma postura de receptividade. Isso que Maria fez foi isso, né? E olha o tanto que ela sofreu. Imagina o que é que você está na porta de um templo, você quer receber coisa bacana, que sobrar, o Messias vai vir através de você, você é bem-aventurado, o anjo fala. Aí está lá aquele médium, Simeão, e fala assim, né? Senhor, agora você pode levar o teu servo, porque ele já viu a salvação do povo de Israel. Ótimo. Para Maria, ele vira e fala assim, vem parabenizar, né? Uma espada trespassará o teu coração. E depois a gente descobre que, literalmente, ela veria Jesus sendo trespassado e ela, como mãe, sentiria em si a dor de Jesus. Então, ela falou, faça em mim conforme a tua vontade, do modo que for, da maneira que acontecer. Foragido, tendo que fugir para o Egito e sabendo que muitíssimas crianças de menos de 2 anos foram mortas por Herodes por culpa do menino que estava com ela. Olha quantas dores, né? Bem, então, na prática, perguntemos, né? Tá? Obrigado, Obrigado. Fiquem com Deus, tá? Obrigado, pessoal. Obrigado pelo Santo Agostinho no final aí. Agora vou ligar para o Lucas, né? Agora o Lucas. O Lucas. A internet caiu, tchau. Tchau. Tchau, Gladys. Tchau, beijo, obrigada. Boa noite, Tchau, pessoal. Gladys. Vai com Deus. Boa noite. Tchau. Oi, João. Ei, Tuti, tá Ei, joia? meu querido. Que Saudade de você, de amor. você. Ah, que bom ver você aqui, essa carinha aí. Você nem aparece na foto aí, ó, só põe o vídeo pra te ver. Ah, você quer me ver?
Ah, tô aqui, ó. Ah, sim. Saudades, Tuti. Ai, que bom, gente. Eu também, uai. Daqui a pouco nós vamos nos abraçar, né? Quando vier a Deus vacina. quiser. Não é? Se Isso Deus é quiser. muito bom. Receber o Consolador na nossa casa é uma delícia. Uma comemoração lá no Consolador. Só de Não é? abraços, um festival de abraços. Tá bom? Beleza. Dá um abraço no Tim, viu? Tá, pode deixar que eu vou dar. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, Fran. Tchau, Iris, Sandro. Tchau pra todo João. mundo aí, gente. Tchau, Franklin. Tchau, Jeane. Tchau. Fica Tchau. com Deus. Boa noite. Tchau, Silvia. Tchauzinho. Helenete. Vai, João. Joinha. Tudo bem aí? Beleza, graças a Deus. Isso aí. Beijo pra todo Tchauzinho mundo. pra todos. Vamos lá. Fui. Tchau, gente.